salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu, no YouTube também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando, pessoal, que deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre. E também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? É o seguinte, pessoal, o homem solteiro não tem que ter medo de ser mal visto pela sociedade ou propriamente pelos outros, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Por inúmeras vezes, aliás, por muito tempo se houve muito preconceito. Houve muito preconceito quanto ao homem que procurava propriamente sua liberdade, né? Sua liberdade inclui, muitas das vezes, estar ali sozinho, né? E muitas vezes, por estar sozinho, isso já era associado com frustração, ser ressentido, ou propriamente já associavam logo aquele cara que estava abalado, que é triste e tal, né, e etc. Nesses sentidos, né? Então havia todo um preconceito, até hoje existe, né, quanto ao homem se encontrar nessa condição, né? Hoje em dia a gente vive aqui no Brasil propriamente, a gente tem uma sociedade que ela é muito materialista, né? Ela vive muito de aparências no externo, assim, de querer ser melhor do que os outros, de aderir competitividades desnecessárias, propriamente assim dizendo, né? Uma exemplificação disso que eu estou falando, né? É aquela exibição, né? Aquela exibição externa, né? Quanto ao que tu tem em detrimento do teu si, compreende? É esse que é o ponto, porque quando você... a melhor coisa do mundo, pessoal, hoje em dia, sabe o que é? É não querer nada, sabia? Porque quanto mais tu quer, mais, por incrível que pareça, mais insatisfeito tu irá se encontrar. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque muitas das vezes a gente não, né? Porque não é o meu caso, né? Muitas das vezes as pessoas tendem a procurar felicidade onde não existe, né? Por que será que existem pesquisas que dizem que ricos financeiramente estão em depressão, né? Propriamente o Brasil é um dos países mais depressivos do mundo, né? Não só isso, também é o campeão, né? Campeão em ansiedade. Confesso que devo estar incluído nessa lista, né? Nessa segunda opção, porque realmente eu sou dessa forma. Quando eu quero resolver uma coisa pessoal, eu tendo a ter cada vez mais esse tipo de mentalidade, que muitas das vezes pode até soar exagerado, né? E isso foi criticado até por pessoas próximas ali, as quais até tenho uma pessoa, né, na verdade, ligada a mim, ao qual até tenho confiança, né, que é meu pai, né? Mas enfim, também, pessoal, também não é uma questão assim, porque
ele tende a associar, né, a ansiedade, assim, de modo geral, como se fosse algo tenebroso, né? Mas é preciso tudo nessa vida, eu entendo dessa forma, né? É preciso ter um certo tipo de equilíbrio, né? O que eu propriamente tendo aí contra mesmo é quanto ao estresse, quanto a discussões desnecessárias na internet, quanto a brigas de um modo geral, né? Porque se tu preza pela paz, então não tem por que você procurar intrigas, né? Onde tu pode evitá-las, né? Vamos dizer assim, né? Se é que você me entende, né? Mas enfim, o ponto é o seguinte, por que, né? Porque não não ter esse tipo de medo? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, porque hoje em dia se tem uma coisa que a sociedade, de uma maneira geral, daqui do Brasil, detesta aquele indivíduo que é autêntico, né? Que não procura se basear pelos outros, né? Porque aqui no Brasil há toda uma cultura de que tu tem que depender validacionalmente dos outros, não só em questão validacional, mas também em questão emocional, né? E quando você joga essas questões na mão dos outros, acaba que você esquecendo de si mesmo, né? Entendendo que é de sua responsabilidade o seu bem-estar, é de sua responsabilidade a sua própria felicidade. As regras, quem faz é ti, né? E quando tu terceiriza aos outros, enfim, já vai naquele sentido assim de dependência, né? Uma hora que você depende dos outros para certos tipos de coisa, vai chegar uma hora que tu vai depender financeiramente, vai depender de convite deles, compreende? Vai depender praticamente de tudo, vai depender para sair, né? E eu sou um cara que vocês podem, enfim, né? Não é preciso falar isso, mas eu sou um cara que, por exemplo, meu WhatsApp ele não está movimentado, né? Não está movimentado, eu não estou interagindo com muitas pessoas, eu não estou em badalações, eu não estou procurando farra. Aqui no Brasil há toda uma cultura de bebedeira, né? E se tu não bebe, né? Se tu não bebe cerveja, se tu não bebe para se embriagar, para ter ressaca, tu já é mal visto, né? Somente por isso, né? Mas também pelo fato de tu não querer se encaixar e a sociedade propriamente não aceitar, isso já é motivo suficiente para que você seja hateado, né? Agora, quem não tem haters no Brasil, que atire a primeira pedra, né? Que atire a primeira pedra. Quem nunca foi invejado, que atire a primeira pedra também, né? Outra, quem nunca foi cancelado, que atire a primeira pedra, né? Mas faz parte, pessoal. Eu acredito que a gente tem que procurar ter opiniões próprias. Porque se você não procurar ter opiniões próprias, você vai ser sempre massa de manobra o tempo inteiro. Uma Maria vai com as outras. E o que tem disso aqui no Brasil não está na história. Tá entendendo? Eu já falei por inúmeras vezes, a própria sociedade aqui do Brasil deixa que a imprensa, permite que a imprensa diga o que ela é, né? Se a imprensa disser
isso é uma coisa, eles vão lá, né, gados acreditarem, né? Não há não há uma questão não há uma situação, né, de se questionar, de dizer não para situações desvantajosas, compreende, né? É esse que é o ponto, é esse que é o ponto. E logicamente, né, por que a gente não, não pode ter qualquer tipo. A gente tem que ter coragem, na verdade, tem que ter coragem para se opor. É esse que é o ponto. A gente vive numa sociedade que não aceita ser contrariada. Quando você a contraria, você acaba se tornando um vilão, né? Mas muitas vezes você se tornando vilão, né, é o preço que se paga por não ser um idiotizado, por não ser uma Maria vai com as outras, por não ser uma massa de manobra, tá entendendo? Tem até uma frase do Olavo de Carvalho que eu curto muito, né, que é justamente a seguinte, né? Ser odiado por idiotas é o preço por não ser um deles. Já o Nelson Rodrigues dizia o seguinte, ó: os idiotas dominarão o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. O que tem de idiotizados hoje em dia aqui no Brasil é só vocês verificarem que aqueles que fazem sucesso, né? Então, um pretexto para ser idiota hoje em dia no Brasil, né? Pretexto entre artistas, entre aspas, daqui do Brasil, é o que não falta, tá entendendo? E propriamente aqui no Brasil, o que acontece? Muitas pessoas são influenciadas pelo que fazem, pelos gêneros, entre aspas, que fazem sucesso, sertanejo, forró, funk. Agora vê se muita dessas músicas que fazem sucesso tem letra, tem conteúdo. É esse que é o ponto, né? Então a música ela tem a capacidade de moldar comportamentos, compreende, né? É esse que é o ponto. Eu não escuto música para propriamente aprimorar, né? Estou falando em minha perspectiva, para aprimorar meu comportamento. Eu busco ouvir música para elevar o meu espírito, compreende? Para elevar o meu espírito, compreende? E é esse que é o ponto. Quando você se deixa levar muito por música, muito por artistas, tu tá deixando de ser quem tu é de verdade, né? Para ser uma outra pessoa, né? E o engraçado, né? O irônico que muitas das vezes aqueles que são falsos, né? Que são falsos vão querer lhe julgar com as calças que você acabou com as calças que você acabou o julgando, tá entendendo? É assim que funciona hoje em dia no Brasil. A hipocrisia tá na estratosfera, compreende? A hipocrisia, assim, a gente tem uma sociedade que é muito hipócrita, né? E que não gosta de ser contrariado, não gosta de daqueles que pensam diferente. É por isso que é tão importante de cultivar esse tipo de individualidade, se afastando das massas, não sendo massa de manobra, porque hoje em dia, né, o efeito rebanho assim tá na estratosfera. Quer dizer, se tu não arrumar um jeito de se encaixar, acaba que tu é visto com estranheza. Mas, enfim, muitas das vezes isso que olham pra você com estranheza, muitas das vezes
eles não pagam suas contas, esse que é o ponto, né? E logicamente eles sequer te conhecem, né? Aqui no Brasil tem muito disso, né? De querem te julgar sem sequer querem brincar, zoar contigo, sem sequer te conhecer, sem sequer ter intimidade contigo, e a gente entende que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Enfim, deixo com que os outros tirem suas próprias conclusões sobre mim, por exemplo, mas cabe a mim fazer o que é justo para minha pessoa enquanto indivíduo, né? Sem se importar com terceiros, porque se a gente se basear muito pelos outros, esquece. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Lembrando que deixarei links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição, certo? Links na descrição e também meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Mas enfim, era isso, era mais o que eu tinha para dizer mesmo, né? Porque existia todo um estigma, ainda continua existindo, né? Mas é preciso seguir em frente independentemente dos outros, né? Porque se tu se basear muito pelos outros, vai indo naquele caminho, né? De querer se provar, de querer o tempo todo ser refém de uma sociedade que não é exemplo nenhum, certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer, até para não me delongar. Valeu, até a próxima.